Olá pessoal, eu sou o professor Anchieta, sou especialista em concursos militares e públicos, com mais de 25 anos de dedicação à preparação de candidatos para diversas escolas militares e federais. Nesse vídeo, embarcaremos juntos em uma jornada de aprendizado, focado na resolução de 27 desafios matemáticos, abordando sequências de números, figuras e palavras. Essas questões foram cuidadosamente selecionadas de diversos concursos, todos elaborados pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, o IBFC. A lista com os exercícios está logo abaixo, na descrição do vídeo. Este é apenas o primeiro episódio de uma série de 10 vídeos, nos quais abordaremos minuciosamente todo o edital de raciocínio lógico do concurso da IBCE. Aqui você encontrará correções detalhadas que não apenas auxiliarão no seu entendimento da matemática para concursos públicos, mas também apresentarão múltiplas abordagens para algumas questões. Estou animado para iniciar a correção dessas questões de matemática. Desejo a todos muito sucesso em suas jornadas de estudo. E se gostarem do conteúdo, sintam-se à vontade para compartilhar com seus colegas. Afinal, este trabalho é feito com todo carinho, pensando em cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos e vamos começar essa jornada juntos. Então, pessoal, vamos começar corrigindo aqui a questão 1. É uma questão que trata de sequência, né? Vamos ver como é que a gente trabalha nela. Diz assim, ó. Os números 4, 5, 7, 7, 10, 9, 13 e 11 estão descritos numa sequência lógica. Olha só, sequência lógica. Desse modo, a soma entre o 20º e o 21º termos dessa sequência é igual a quanto? Então, eu vou tirar esses números para a gente poder analisar melhor. Vamos colocar eles aqui na sequência. Ó. 4, 5, 7, 7, 10, 9, 13 e 11. O que normalmente a gente faz, né? A gente tenta perceber uma lógica de um número para o outro, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, e assim sucessivamente, para ver se eles têm uma lógica de soma, ou de produto, ou de diferença, e por aí vai. A gente observa aqui que 4 para 5 a gente somou 1, de 5 para 7 a gente somou 2. Tá? Se essa lógica continuar, ou seja, eu somei 1, somei 2 e somei 3, então a gente pode interpretar que os demais vão ser construídos da mesma maneira. Só que quando a gente tenta passar do 7 para o outro número, a gente percebe que a gente não somou nada. Então há uma queda. Vai de 1 para 2, de 2 para 0. Tudo bem, vamos testar mais algumas vezes. De 7 para 10 foram 3. De 10 para 9 tirou 1. Então você percebe que está alternando entre subidas e descidas e a gente não consegue perceber uma lógica entre isso. Bom, pessoal, qual é a dica aqui? Quando não funciona uma sequência de um número para o outro, ou entre os 3 ou 4 primeiros números, a gente não consegue estabelecer uma sequência, então a gente separa em duas sequências a sequência que foi dada. Como assim separar em duas sequências? Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. Observe aqui que o 4 está na primeira posição, o 7 está na terceira, o 10 está na quinta posição, o 13 na sétima posição e assim sucessivamente. Vamos tentar construir uma sequência lógica entre eles. E depois vamos ver se tem alguma sequência lógica entre o 5, o outro 7, o 9 e o 11. Então vamos trabalhar dessa maneira. Vamos tentar perceber se existe alguma sequência lógica entre o 4, o 7, o 10 e o 13. Vamos ver, do 4 para o 7 nós aumentamos 3. Do 7 para o 10, nós aumentamos 3. Do 10 para o 13, nós aumentamos 3. Então a gente percebe que existe realmente uma lógica nessa sequência de 4 para 7, para 10 e para 13. E desse jeito a gente continua trabalhando com os demais números que nós não conhecemos. Observem, porém, que a gente tem uma outra sequência aqui, ó, do 5 para o 7, do 7 para o 9, do 9 para o 11. Vamos ver se tem alguma lógica entre eles. Do 5 para o 7, nós somamos 2. Do 7 para o 9, nós também somamos 2. Do 9 para o 11, nós também somamos 2. Dessa maneira, existe aqui duas sequências. Uma começando no 4, indo de 3 em 3, e uma começando no 5 e indo de 2 em 2. Como ele quer o 20º termo e o 21º termo, então nós vamos construir assim. Ó. Vamos colocar alguns espaços aqui, porque é uma sequência pequena, então nós podemos calcular um por um até chegar na posição que ele deseja. Se fosse uma sequência muito grande, aí a gente teria que bolar um outro plano. Mas no caso aqui dá para pensar assim.
Eu tenho aqui o primeiro, o segundo, terceiro, aqui o quarto, quinto, aqui o sexto, sétimo, oitavo. Aqui é o nono, o 11º, o 12º e assim sucessivamente. Vamos construir até a posição que ele pede. 15º, 16º, 17º. Agora vamos construir aqui o 18º, 19, o 20 e o 21. Então aqui está o 18º, o 19º, o 20º número e o 21. Nós queremos essas duas posições aqui, tá? Então vou colocar aqui, ó. Nós queremos o 20º e o 21º. Então nós temos que chegar aqui com algum valor. Então vamos lá, vamos trabalhar na primeira sequência. De 4 para 7, de 7 para 10, de 10 para 13 e de 13 agora é o próximo. Observe que agora é o próximo. 13 mais 3, 16. Agora vamos passar daqui para cá, mais 3, 19. Daqui para cá, mais 3, nós vamos ter 22. Daqui para cá, mais 3, nós vamos ter 25. Então aqui, mais 3, 28. Agora do 17 a gente vai para o 19, mais 3, 31. E mais 3, a gente chegou aqui no 34. Então o 21º termo é 34 e vamos voltar para outra sequência. A outra sequência sai do 5 para o 7, do 7 para o 9, do 9 para o 11 e do 11 para cá. Vamos somar 2, então aqui é 13. Aqui a gente soma 2, então é 15. Aqui a gente soma 2, então é 17. Aqui a gente soma 2, então a gente tem 19. Vamos somar 2 para o próximo, vai dar 21. 21 a gente soma 2 e a gente chega no 23. Observe então que os números que a gente procura são os números 23 e 34. Ele pede a soma entre eles, então a gente faz 23 mais 34. E essa soma então vai dar 7, 57. Então a gente procura lá 57, está na letra A. Então, pessoal, a dica aqui é a seguinte. A gente tenta perceber uma lógica na sequência que a gente tem. Se essa lógica não ficar clara, então a gente separa em duas sequências. Pega o primeiro número, depois o terceiro, depois o quinto, separa a sequência e depois pensa no segundo, no quarto e no sexto, outra sequência, como nós fizemos aqui. E aí a gente analisa a lógica da primeira sequência, a lógica da segunda sequência. Como ele quer um número perto, o 20º termo, o 21º termo, então nós temos como construir essa sequência até chegar nesse termo. Claro que se ele pedisse o 1000º termo, nós teríamos que bolar um plano para chegar no 1000º termo. Aí a gente teria que entrar numa progressão aritmética ou então numa progressão geométrica, tá? Mas não é o caso nesse problema e vamos ficar dessa maneira então. Então, pessoal, vamos corrigir a questão 2. Essa questão caiu na banca da IBFC, está em 2015. Diz assim, ó, considerando a sequência lógica, então tem uma sequência aqui. Aqui tem 3A, 5C, 8E, 12G, reticências. Qual é o 10º e o 13º termos dessa sequência? Considerando o alfabeto de 26 letras. Então, ele quer saber qual é o 10º termo e o 13º termo. Como são termos próximos, então a gente pode construir um a um até chegar no 10º e no 13º. Vamos reconstruir essa ideia. Vamos colocar aqui o 3, o A, depois o 5, o C, o 8, E, 12 e o G. E aí vem os demais termos. Como esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, então esse é o 9º termo, o 10º que a gente quer, o 11º, o 12º e o 13º termo. Então aqui tem 9º, 10º, 11º, 12º e 13º. Como são termos próximos, então fica fácil de calcular. Bom, nós queremos então esses dois aqui. Vamos marcar eles. O 10º, nós queremos saber quem vai aparecer aqui e quem vai aparecer aqui. Esses são os elementos da resposta. Como ele pede respectivamente, então é nessa ordem, tá? Quem vai aparecer aqui no 10º é o primeiro que vai aparecer aqui. Então vamos lá. Qual é a lógica aqui? Observe que a gente tem números e letras. Números e letras. Quando a gente tem números e letras, nós temos duas sequências, uma numérica e outra alfabética. Então nós devemos pensar no número e depois nas letras. Vamos marcar isso. A gente tem aqui, ó, número, 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 número. Então,
Seguindo essa sequência, aqui também vai ser número, aqui também vai ser número, e aqui eu vou colocar como número, tá? Vou até tirar essa bolinha aqui, ó. Vou apagar a verde. A gente quer descobrir esse valor aqui, mas ele vai ser, já que eu estou colocando uma cor, ele vai ser roxinho aqui. Mas é o número que a gente precisa dele, tá? Então a gente precisa encontrar esse aqui, vou colocar aqui um pontinho, e esse aqui. Vou pegar o verdinho aqui e vou marcar o restante. Letra, 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 letra. Aqui também é letra, tá? Pulou aqui, ó. Letra. E aqui também é letra. Então, o que a gente quer? Vamos lá. Seguindo só essa ordem, a gente quer uma letra como resposta e aqui a gente quer um número como resposta. Então, a gente precisa de uma letra e de um número. A gente já pode até anular algumas alternativas, porque tem que ser letra e número por causa da palavra respectivamente que indica nessa ordem. Ou seja, letra primeiro e número depois. Então, não pode ser a letra B, porque ela começa com número. Não pode ser a letra E, porque ela também começa com número. Então, a gente tem que ter uma letra primeiro e depois um número. Bom, vamos agora perceber uma lógica entre os números. A lógica dos números. Então, de 3 até 5, a gente somou 2. A gente não sabe o que vai fazer, se é somar, multiplicar, subtrair ou dividir, ou elevar um expoente. A gente não sabe essa lógica. A gente vai construindo essa lógica. Se a gente percebe que do 3 para o 5 somou 2, a gente testa isso de novo. Do 5 ao 8, ó, não somou 2, somou 3. Mas entre 2 e 3 ainda há uma lógica. Vamos perceber se essa lógica continua do 8 para o 12. Do 8 para o 12, a gente somou 4. Então existe uma lógica. A gente está somando 2, depois 3, depois 4, e agora nós vamos somar 5. Então daqui para cá, nós vamos somar 5. 12 mais 5 vai dar 17. Mas a gente não quer esse número. Então a gente vai somar de novo, tá? Porque a gente quer descobrir um número que está aqui. Então vamos lá, vamos somar mais um pouquinho. Então do 9º para o 11º termo, nós vamos somar 6. Porque a gente tem que seguir essa sequência aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6. E aí, somando 6 no 17, a gente vai descobrir 23. E agora a gente vai somar de novo, do 11, da 11ª posição para a 13ª, nós vamos somar 7. 23 mais 7, nós vamos encontrar 30. Então, o número que a gente está procurando é 30, e ele está no fim, tá? Respectivamente nessa hora, ele está no fim. Então, 30 tem aqui, ó, não tem aqui, não tem aqui. Observem que a resposta correta é a letra A, e a gente nem precisou trabalhar a letra, só seguindo a ordem e a lógica do número. Mas vamos entender como é que a letra poderia aparecer, a letra correta, tá? Que a gente já sabe que é o I, mas vamos perceber isso. Para a gente perceber a letra, é necessário construir o alfabeto. Então, na prova, vocês têm que escrever o alfabeto. Então, vocês têm que colocar lá o A, o B, o C, o D, E, F, G, H, I, J, K. O K vem depois do J, tá? K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Então é necessário lembrar que depois do J está o K, depois do V tem o W e depois do X tem o Y. É necessário. Agora vamos perceber a lógica das letras. Começou aqui no A, vamos marcar o A. Começamos no A. Depois a gente foi para o C, então pulou uma. Depois a gente foi para E, pulou mais uma. Então, pelo jeito, a lógica é pular uma letrinha e pegar outra. Então, na E, ele vai pegar o G, correto, pegou o G. Então, a próxima letra seria o I, e como tem mais uma letra lá, seria o K. Completando, então, de forma correta, aqui nós teríamos a letra I, que é justamente a que a gente quer, e é justamente a que aparece lá. E depois a gente teria o K, porque a gente está pulando uma letrinha para pegar a outra. Então, observa que sempre vai pular uma letrinha. Isso é importante, é necessário escrever o alfabeto, porque é muito difícil perceber isso só na mente. Então, na prova, coloca o alfabeto, quando tiver letras envolvidas, para poder entender melhor o que vai fazer. Pessoal, observe que essa sequência ela é dividida em duas partes. Uma parte trabalha com números e uma outra parte trabalha com letras. Sempre que você trabalhar com letras, você tem que escrever o alfabeto,
porque facilita muito o entendimento de como é que as letras estão se comportando. Já os números, você sempre vai testar somas, subtrações, produtos, divisões, expoentes e por aí vai. Então, problemas desse tipo que envolvem sequência são problemas de observação. Não vai estar escrito lá o que deve ser feito. Nós temos que deduzir o que deve ser feito a partir de pequenos momentos, ou seja, do início. O início sempre vai dizer ou vai tentar mostrar para a gente o que deve ser feito. Então é isso, até mais. Tchau. Então vamos corrigir a questão 3, caiu na IBFC em 2014 e diz assim, ó, os 4 primeiros termos de uma sequência são, estão aqui os 4 primeiros termos, 2/5, só repeti-los aqui, depois 0,7, que é um decimal, depois o número 1, que também é um número decimal, depois 13/10, que é uma fração, e depois reticências, onde irão aparecer infinitos termos aqui. A soma entre o 7º e o 8º termos dessa sequência é, então ele quer a soma, só que a gente precisa descobrir quem é o 7º e o 8º termo. Bom, continuando a historinha aqui, a gente vai ter aqui o 5º termo, vamos colocar um tracinho aqui, o 6º, o 7º, que ele quer, e o 8º termo. Então aqui a gente tem o 1º, o 2º, o 3º, o 4º, aqui tem o 5º, aqui o 6º, aqui o 7º e aqui o 8º termo. O que a gente pode observar dessa sequência? Vamos ver. Aqui ele deu uma fração, né? Depois ele deu um número decimal, que a gente também consegue colocar no formato de uma fração. O número 1, que a gente também consegue colocar no formato de uma fração, outra fração. Né? Então o que a gente pode perceber aqui? E não é tão simples assim, né? Vamos transformar o 0,7 numa fração para a gente tentar entender alguma coisa aqui. 2/5. Aí a gente vai ter 7/10. A gente vai ter o número 1, 13/10. Observa que aqui a gente tem uma fração, aqui tem outra, aqui tem outra. São 3 frações. Observa que o denominador dessa fração aqui, ó, é 10. E o denominador dessa aqui também é 10. Mas tem como a gente criar um denominador nessa fração aqui 10 também. É só multiplicar por 2 e lá em cima por 2. Então aqui a gente pode dizer que tem 4/10, aqui 7/10. O número 1 dá para construir como uma fração. Na parte de baixo vocês observam que tem o número 1. Então se a gente multiplicar por 10 embaixo e em cima, se a gente multiplicar aqui, ó, por 10 e por 10, a gente não altera a fração e vai nascer a fração 10/10. E aqui a gente tem 13/10. Observem agora que a gente conseguiu colocar todos os denominadores iguais a 10. Ó. Então vamos dar uma olhadinha nos numeradores. Observem que do 4 para o 7, a gente aumentou 3. Do 7 para o 10, a gente também aumentou 3. Do 10 para o 13, a gente também aumentou 3. Então a lógica aqui são lógicas de frações, onde os denominadores, a parte de baixo é tudo 10, e os números de cima, eles estão crescendo de 3 em 3. Então, seguindo essa ordem e usando essa sequência que eu tenho aqui, o próximo número, que é o 5º, vai ser uma fração, o 6º também, o 7º também e o 8º também. E na parte de baixo a gente vai colocar o 10 em todos eles, e na parte de cima nós vamos ficar somando 3. Então a gente vai somar 3 aqui, depois a gente vai somar 3, e assim por diante vamos somando 3, até chegar nos números que a gente quer. Observe que os números que nós estamos procurando é esse aqui e esse aqui. Depois que a gente descobrir esses 2 números, a gente vai somar os 2, tá? Que é o que ele pede. Então vamos continuar a nossa busca aqui. Então aqui 13 mais 3, 16, 16 mais 3, 19, 19 mais 3, 22, 22 mais 3, 25. Ele pede para a gente somar esses 2 números aqui. Então, somando 22/10 mais 25/10, isso é igual, repete o denominador, vamos somar os numeradores, 22 mais 25, 22 mais 25 é 47,
47 dividido por 10 não está na letra A, não está na letra C, não é a letra B, porque essa divisão aqui não dá 3,8, não é 37 sobre 10, me sobra E. 47 dividido por 10 é 4,7, porque aqui tem um zero, a vírgula que está aqui ela vai vir para a posição anterior, ela vai voltar uma posição. Então ela vai sair do final para ficar entre o 4 e o 7. Então a resposta correta nossa aqui é a E. Pessoal, vamos a alguns comentários. Nessa sequência, vocês podem observar que ela não estava muito clara no início. Nós tínhamos algumas frações, nós tínhamos alguns decimais, nós tínhamos inclusive o número 1, que era um número inteiro. Mas a gente ia observando um pouquinho mais, quando a gente transformasse o 0,7 numa fração, apareceria ali um 10. Então dava para perceber que se a gente colocasse todas as frações com o mesmo denominador 10, poderia surgir alguma lógica. Poderia, não é que vai surgir, poderia. Quando a gente constrói os denominadores 10, os numeradores, então, eles aparecem ali como uma sequência de mais 3. Então a gente tinha que ficar somando 3 e assim construindo todas as demais frações. Então é um problema que no início realmente tem que se perder um tempinho para entender. Isso é comum nos problemas que envolvem lógica e sequências. Nós não temos nada pronto, nós precisamos entender o que está acontecendo. Então é isso, até mais. Então vamos à questão 4, diz assim: considerando-se a sequência de letras formadas pela palavra provas, conforme a seguir. Aí ele escreve aqui, ó, provas, depois provas, depois provas, uma ao lado da outra, de forma infinita. Ele pega uma palavra e vai colocando uma do lado da outra de forma infinita. Desse modo, qual é a 58ª letra, ou qual é a letra que aparece na posição 58? Bom, é uma questão simples, tá? O raciocínio dela é extremamente simples. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, vamos transcrever essa sequência aqui, provas. Vou dar um espaço um pouquinho maior para que vocês percebam o que vai acontecer, tá? Provas. Vou repetir só mais uma. Já deu. E aqui de forma infinita. Observe o seguinte, existe um ciclo, sempre vai existir um ciclo. Percebam esse ciclo. No caso aqui, o ciclo é a palavra provas. Porque depois que você termina um ciclo, inicia um novo ciclo. E assim, de forma infinita, esses ciclos eles vão se repetindo. Então, problemas desse tipo, a gente tem que entender qual é o ciclo. Ou seja, qual é a sequência única. E depois essa sequência única ela começa a se repetir. Percebido qual é o ciclo, você vai numerar o primeiro ciclo, ou os primeiros símbolos. No caso aqui a gente tem o P, vai ser o número 1. Depois a gente vai ter o R, vai ser o número 2. 3, o O. 4, o V. 5, o A. E 6, o S. E daqui por diante, se a gente quiser continuar a sequência, esse P aqui seria o 7º, aqui seria o 8º, o 9º, o 10º, o 11º e o 12º. E assim sucessivamente nós podemos ir construindo essa sequência até chegar na posição que ele quer, nesse caso 58, e dizer qual é a letrinha que está lá. 58 não está tão longe, mas não está tão perto. O ideal não é seguir dessa maneira, a não ser que a pessoa não tenha técnica nenhuma. Mas a ideia aqui é muito simples. Você vai pegar a posição que ele pede, ele quer saber qual é a letra que está na posição 58. A gente pega esse número que ele quer, 58, e divide esse número pelo tamanho do ciclo que a gente tem. O tamanho do ciclo é indicado pelo último número aqui, no caso 6. Então a gente tem um ciclo, tem um tamanho, todo ciclo vai ter um tamanho. Esse último número representa esse tamanho. Então a gente pega o número que ele quer, divide pelo tamanho do ciclo, que é um tamanho 6, e a gente vai buscar o resto. Então o que nos interessa aqui é o número que vai aparecer nessa posição final aqui, que é o resto. O restante não interessa para a gente. Tanto que se você não quiser dividir para descobrir o quociente, você não precisa, tá? Nesse caso aqui, por ser simples, vamos lá. 6 vezes 9 dá 54. Tira 54 lá de 58, me sobra 4. Observa que 4 é o resto. Não dá para tirar 6 mais do 4. Então esse cara aqui é o resto. E o que interessa para a gente é apenas o resto, tá? Então existem várias técnicas para se encontrar o resto. Mas nesse caso aqui eu dividi normal
está aqui o resto 4. Você pega o resto 4, volta lá no número e procura o número 4 que está lá. Acima do número 4 vai estar a letrinha V. Essa letrinha V é a letrinha que vai estar aqui na posição 58. Então você vai lá e marca a letra D. Então, só para alertar um pouquinho mais, vocês poderiam procurar qualquer outro número, né? Qualquer outra posição. Então, se a gente quiser saber qual é a letrinha que está na posição, por exemplo, 1242, a gente ia pegar 1242 e iria dividir pelo número 6. 6, aqui ia dar 2, 2 vezes 6, 12, aqui ia dar nada, ia baixar o 4. 4 não dá para dividir por 6, 0 lá, abaixo o 2. 6, 42 por 6 dá 7, 6 vezes 7, 42 por 42 nada. A gente vai buscar esse resto lá, o 0. E a gente observa que não tem o 0 lá. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quando não tem o 0, a gente pega a última posição. No caso aqui, a última posição é o 6, porque o 6 também, quando dividido pelo 6, nesse caso aqui, ó, se eu dividir o 6 pelo 6, o resto aqui vai ser 0. Então, toda vez que a gente descobrir o 0, a gente pega a última posição. Qualquer um outro resto diferente de 0, a gente pega a letrinha que está na posição que o resto apresenta. No caso aqui, 4, 4, a letrinha é V. Se o resto fosse 2, a letrinha seria o R. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Pessoal, nesses problemas envolvendo ciclos, aonde a gente tem uma sequência e depois essa sequência para e ela começa a se repetir, isso gera então a ideia de ciclo. Para a gente resolver isso é muito simples. A gente pega o primeiro ciclo e numera ele de 1 até N, ou seja, até o último elemento. Esse último elemento dá o tamanho do ciclo. Então você pega a posição solicitada e divide por esse número, que é o último da sequência. O resto que a gente encontra corresponde a algum elemento dessa sequência. A gente volta na sequência e pela numeração que a gente colocou lá, a gente percebe o resto, qual é o símbolo correspondente a ele. E é esse símbolo que vai estar naquela posição que ele pediu lá na frente. São problemas simples, depois que vocês resolvem um ou dois, a ideia fica na cabeça e dificilmente se erra um problema como esse numa prova. Normalmente eles sempre vão seguir a mesma lógica. Olá pessoal, vamos então corrigir a questão 5, ela caiu em 2013 e diz assim: observando o primeiro, segundo e terceiro quadrados abaixo, observe os desenhos aqui, ó, primeiro quadrado, segundo e terceiro, diz depois, tem-se 2 quadradinhos brancos no primeiro. Então no primeiro a gente percebe aqui um quadradinho branco, 2 quadradinhos brancos. 6 quadradinhos brancos no segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos brancos no segundo. E 12 quadradinhos brancos no terceiro. 12 quadradinhos brancos. Então, contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 em cima, 6 embaixo, 12. Se continuarmos a formar quadrados até a 7ª posição, observe que a gente está na 3ª posição, então a soma de todos os quadradinhos brancos até a 7ª posição será de quanto? Vejam bem, ele deu alguns quadrados e nesses quadrados tem alguns quadrados brancos e alguns quadradinhos pretos. Ele está mostrando a quantidade de quadradinhos brancos. Ele quer que a gente siga dessa maneira até chegar no 7º quadrado e observando todos os quadrados anteriores, somar todos os quadradinhos brancos desses 7 quadrados então. Bom, vamos bolar algumas ideias aqui, alguns planos. Tem mais de uma solução. Vamos observar uma primeira solução. Solução 1. A gente poderia pensar assim, veja bem. Aqui eu tenho 2 quadradinhos. A gente poderia ir montando uma tabelinha assim. Primeiro, nós temos tantos brancos e tantos pretos num total de tantos quadrados. Então, no primeiro eu tenho 2 brancos, 2 pretos, num total de 4. No segundo quadrado, nós temos 6 brancos, 3 pretos, num total de 9. Pessoal, quanto mais informação vocês puderem agrupar numa determinada ideia, melhor. Observe que aqui eu estou montando uma sequenciazinha assim. Ó. No primeiro quadrado eu vejo 2 brancos, 2 pretos, num total de 4. No segundo quadrado eu percebo 6 brancos, 3 pretos, num total de 9. Então, quanto mais informação a gente puder tirar da figura,
e anotar, e não guardar na mente, porque a mente não vai guardar na hora da prova, é melhor. Então, no terceiro quadrado aqui, ó, nós temos 12 brancos, nós temos 4 pretos, num total de 16. Agora, a gente tem que construir o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. E depois de construir todas essas ideias, nós temos que somar quantos quadradinhos brancos nós temos em todos. Então, nós temos que, no final, somar isso daqui, ó, tá? Que é o que ele quer. Então, olha só, vamos tentar observar os números para ver se a gente chega em alguma conclusão. Então, olha só, observando aqui, ó, 2 mais 2 dá 4. 4 menos 2 dá 2. Mais 3 dá 9. 9 menos 3 dá 6. 12 mais 4 dá 16. 16 menos 4 dá 12. Por que eu estou colocando essas situações? Porque, veja bem, eu não sei na próxima figura quantos quadrados brancos tem, nem quantos quadrados pretos. Por enquanto eu não sei. Mas eu sei que a próxima figura ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5 quadrados embaixo e 5 quadrados de altura. O que vai dar no total 25. Observa que esses números aqui, ó, são quadrados perfeitos. Então esse aqui é o quadrado perfeito 4, que é 2 ao quadrado. Esse é o 3, que é o 3 ao quadrado. Esse é o 4, que é o 4 ao quadrado. Logo, esse é o 5 ao quadrado. Esse aqui vai ser o 36, que é o 6 ao quadrado. Esse aqui é o 49, que é o 7 ao quadrado. E esse daqui é o 64, que é o 8 ao quadrado. Então essa parte não foi tão difícil de perceber. Agora, o que é legal também, se vocês olharem com carinho, deixa eu marcar aqui, observe que o número de pretos, ele aparece aqui, ó. O número de pretos, ele aparece aqui, ó. O número de pretos, ou seja, de quadradinhos pretos, ele aparece aqui. Então, dessa maneira, a gente tem como perceber que esse 5 que está aqui é o mesmo 5 que está aqui. Esse 6 que está aqui é o mesmo 6 que está aqui. E o 7 que está aqui é o mesmo 7 aqui, e o 8 é o mesmo 8. E vocês ficam se perguntando, cara, mas como é que vê isso numa prova? Na verdade, a gente percebe porque anota, não é porque está escrito. Até porque esses problemas, eles não vão dar nenhuma dica para a gente de como é que a gente tem que trabalhar. Nós vamos ter que criar possibilidades. Então, uma maneira legal é você construir tabelas onde nessas tabelas você coloque o máximo de informação possível, de tal maneira que você consiga observar e pensar nos números que lá aparecem. Bom, a gente vê que o 12 aqui, ó, é 16 menos 4, que o 6 aqui é 9 menos 3. Então, aqui é só a gente pegar e voltar aqui e diminuir, ó, 25 menos 5 dá 20, ó. E aqui também é só voltar e diminuir, ó, dá 30. E aqui dá 42. Aqui dá 42. Só diminuir, tá? E aqui também só diminuir, ó, dá 56. Agora a gente tem que somar todos os quadradinhos brancos até a 7ª posição. Bom, se a gente fosse somar todos os quadradinhos brancos, 2 mais 6 dá 8. 8 mais 12 dá 20. Vamos guardar esses 3 já, ó. Aqui deu 20. Mais 30 mais 20 dá 50. Vamos anotar, 50. Mais 40 mais 50 dá 90. 40 mais 50 dá 90. Mais 6 mais 2 dá 8. Então a gente procura um resultado que termine em 8. Ó. É lá a letra A. Mas vamos somar isso aqui. 90 mais 70, ó. 90 mais 70 dá 160. 160 mais 8, 168. Então, essa é uma maneira de solucionar esse problema. Vamos perceber uma outra maneira, solução 2. Então, uma outra maneira. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 7º quadradinho. Observem o seguinte, ó. Aqui nós temos 2 quadradinhos brancos, aqui nós temos 6 quadradinhos brancos, aqui nós temos 12 quadradinhos brancos. Ah, e daí? Olha uma outra maneira que você poderia ter pensado. E tem outras, tá, pessoal? Se a gente começar a procurar aqui, encontra novas soluções. Mas vamos usar essa daqui, ó. Observe aqui, ó. 1, 2, 3. Observe aqui, ó, no 3. 1, 2, 3, 4.
3 vezes 4, 12. Vamos ver se funciona na anterior. 2, 1, 2, 3. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 2, 1 vezes 2, 2. Então, a gente pode pegar o número que está ali, ó, primeiro, 1, multiplicar pelo 2, que é a quantidade de quadradinhos da base. 2, o resultado é 2. Observa o segundo, 2, multiplicar pela quantidade de quadradinhos da base. 3, 6. Observa agora o 3, multiplicar pelo número de quadradinhos da base. 1, 2, 3, 4. 4. Resultado é 12. Bateu, ó. E uma outra maneira de pensar, ó, é o número vezes o consecutivo, ó. 2 e 3, ó. 3 e 4. Aqui é 4, ó. 4 e o consecutivo é 5. Então dá 20. Aqui é 5, ó, o número 5. O consecutivo é 6. 6 é 30. Aqui é 6. O consecutivo é 7. Aqui é 42. Aqui é 7. O consecutivo é 8. 7 vezes 8, 56. Observe, ó, que está batendo, ó, 56, 42, 30, 20, 12, 6 e 2. Então, se somar tudo isso daí de novo, vai dar 168. Então, é uma outra maneira de resolver o problema. Pessoal, observe que nesse problema havia ali uma sequência de figuras, né, que mostravam quantidades. Nós temos que pegar as figuras e transformar elas em quantidades. E, para isso, é interessante montar tabelas. E, claro, observar essas tabelas que a gente monta para ver a lógica entre os números que lá aparecem, que foi a primeira solução, que é uma solução interessante, porque a gente se baseia na figura e vai construindo a partir dela. A solução 2, ela é muito mais interessante, mas nem sempre ela vai aparecer de forma tão clara. Eu coloquei para vocês perceberem que tem uma outra solução que é bem bacana. E, claro, se a gente começar a manipular essas figuras, vão aparecer novas soluções. Vocês podem, inclusive, tentar novas soluções aí, tá bom? Então vamos ficar com essas duas por enquanto e até mais. Tchau. Então vamos à questão 6, caiu em 2013. Fala assim, considerando a sequência lógica, e aí tem vários números aqui, tem números fracionários, 3 sobre 10, tem números inteiros, o número 1, tem números decimais, tá? 0,9, e ele continua. O valor do 13º termo é igual a quanto? Ele quer o 13º termo. Ele colocou o 3 sobre 10, seria o primeiro. Ele colocou o meio, o segundo. De novo, 1 sobre 2, terceiro. 1, 7 sobre 10. O número 2, o 0,9. O 4, ele está separando aqui com pontos vírgula, né, para não dar confusão com a vírgula. Depois o 4, que já está aqui, e o 11 sobre 10. Só aqui ele já colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele está pedindo o 13º. Então aqui está o 10, aqui está o 11, o 12 e o 13. Então 10, 11, 12, 13. E a gente quer achar o númerozinho que vai cair nessa posição aqui. Normalmente, o que a gente faz quando a gente tem sequências numéricas? A gente tenta perceber lógicas do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro e assim sucessivamente. Se a gente olhar para o primeiro e para o segundo aqui, eles são fracionários. Sempre vai dar mais trabalho pensar em fração. A gente poderia pensar o quanto a gente somou no primeiro para dar o segundo. E perceber se isso vai se repetir do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto e assim sucessivamente. Já dá para perceber que soma não é. Porque se a gente somar alguma coisa aqui, depois que somar a mesma coisa aqui não vai dar igual a meio, vai dar outro número. Então, somar não é o caso e subtrair também não. Multiplicar também não, né? Porque se a gente multiplicar alguma coisa aqui, é certo que se multiplicar daqui para cá não vai repetir o número. Para multiplicar só se fosse o número 1 para repetir do segundo para o terceiro. Então não é multiplicar. Então vamos lá. Quando a gente começa a ter muito problema seguindo do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, a gente tenta separar em duas sequências, pegando o primeiro elemento, o terceiro e o quinto, e tentando perceber uma lógica entre eles. Depois a gente tenta montar uma sequência com o segundo, o quarto e o sexto. Deixa eu marcar esses números aqui. Esse aqui seria o primeiro, aqui é o terceiro,
e aqui é o quinto, o 0,9 seria o sétimo, e aqui seria o nono. Bom, a gente tentaria uma lógica entre esses para ver se tem, se existe. Só que a gente esbarra num pequeno probleminha. Daqui para cá é uma fração, daqui para cá também é, mas daqui para cá é um decimal. Então eu tenho que mexer nesse decimal para transformar ele em fração. Então vamos transformar primeiro todo mundo em fração para a gente pensar aqui. Eu vou repetir aqui, ó, 3 sobre 10, aí eu vou passar para meio, depois 7 sobre 10, depois 0,9, que é 9 sobre 10. 9 sobre 10, e aqui é 11 sobre 10. Aí a gente tem alguma coisa bem interessante aqui. A parte de baixo apareceram vários 10. Porém, um deles não é 10. Mas isso não é um problema tão grande. Porque é só a gente multiplicar aqui por 5 e lá em cima por 5 e tudo vira 10. Então aqui a gente tem 3 sobre 10, aqui a gente tem 5 sobre 10, 7 sobre 10, 9 sobre 10 e 11 sobre 10. Como lá na parte de baixo todo mundo já é 10, que é 10, 10, 10 e 10, a gente tenta uma lógica para os números que estão em cima, que são os numeradores. E a gente percebe que do 3 por 5 a gente somou 2. E do 5 por 7 também somou 2. E do 7 por 9 também somou 2. E do 9 para o 11 também somou 2. Então a gente percebe que essas frações elas estão sendo somadas de 2 em 2 no numerador. Então vamos lá, se eu estou aqui e a gente quer vir para cá e depois para cá, então a gente já vai achar o nosso número, ó. Não vai precisar nem da segunda sequência. Então vamos lá, se do 11 eu tenho que ir agora para esse número aqui que está na 11ª posição, eu vou somar também 2, né, na parte de cima. E vai aparecer então 13. E na parte de baixo vai dar 10. Então o número que aparece aqui é 13 dividido por 10. Seguindo a mesma lógica, a gente vai ter que somar 2 na parte de cima e vai aparecer então 15. 15 dividido por 10. E 15 dividido por 10 é o número que a gente quer. A gente busca lá 15 dividido por 10 e não acha. Por que que a gente não acha? Porque ele simplificou. Então 15 dividido por 10, se a gente dividir na parte de cima por 5 e na parte de baixo por 5, a gente vai chegar no número 3 sobre 2. E observe que 3 sobre 2 está na letra C. Observe que a gente não precisou nem da segunda sequência, mas vamos trabalhar a segunda sequência até por curiosidade. Não porque a gente vai resolver o problema, porque nós já resolvemos. Então vamos lá, vamos pegar aqui meio, que seria esse número aqui. Aqui seria 1. Vamos ver se tem uma lógica na segunda sequência. Aqui tem 2, aqui tem 4. E aí a gente precisaria descobrir esse que não vai nos ajudar a resolver o problema mais. Vamos ver que lógica que a gente poderia estar usando aqui. Se a gente pensasse em fração, aqui tem um 2, aqui não tem o 2 na parte de baixo, aqui não tem o 2 e aqui não tem o 2, nós poderíamos colocar um 2 em todos. Poderíamos, e é uma possibilidade. Nós poderíamos pensar também se a gente somou alguma coisa para dar esse, e somou a mesma coisa para dar esse, e somou a mesma coisa para dar esse. Bom, se a gente somar, daqui para cá vai dar mais 1, e daqui para cá vai dar mais 2, o que é meio estranho somar, né? A gente pode somar, somar e somar, e tentar perceber se é uma soma. Mas observem que um produto é fácil. Dá para perceber que a gente multiplicou aqui por 2 e multiplicou aqui por 2. Bom, se eu multiplicar aqui por 2, eu vou ter meio vezes 2. Se eu cortar aqui, vai dar o número 1. Então, realmente, eu multipliquei por 2. Se eu multiplicar aqui por 2, vai dar 2. 1 vezes 2 vai dar 2. Se eu multiplicar por 2, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, a lógica aqui é multiplicar por 2. Como a gente quer descobrir esse próximo número aqui, porque a gente já está no 4, então a gente vai multiplicar aqui por 2 e depois a gente vai multiplicar também por 2. Então, esse número aqui vai ser 4 vezes 2, 8, que vai aparecer aqui. E aqui vai ser 8 vezes 2, 16, que vai aparecer aqui. Observa que não nos ajuda, porque a gente já descobriu a resposta. Mas é para que vocês percebam que nesse caso aqui ele separou em duas sequências. Então é isso, a letra C é a resposta. Pessoal, só chamar atenção aqui a um detalhezinho.
Quando a gente tenta buscar uma lógica entre os números, né, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, e essa lógica não parece tão clara, a gente então busca separar em duas sequências. Nós já resolvemos exercícios nessa lista que trabalhava com duas sequências. Inclusive quando tem sequências numéricas com números e com letras. Automaticamente a gente já separa em duas sequências. Nesse caso aqui, tudo número. Então no primeiro momento a gente busca uma relação do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro e assim por diante. Não conseguiu? Separa em duas sequências. E esse problema ele foi simples, porque quando a gente separou e fez e trabalhou a primeira sequência, a gente já chegou no número que ele queria, o que evitaria pensar na segunda sequência. Eu acabei montando a segunda sequência, estudando ela com vocês, mas para mostrar que havia uma lógica no caso aqui de produto. E na primeira havia uma lógica de fração, e era necessário arrumar o denominador, como já aconteceu em outra questão. Então começa a se repetir as mesmas histórias, porém mudando ali um pouquinho as figuras, as ideias ali envolvidas. Mas a gente percebe que o raciocínio é praticamente o mesmo. Então é isso. Até uma próxima questão. Tchau. Então, pessoal, vamos corrigir a questão 7. A questão caiu em 2013 e diz assim, ó, o número indicado dentro de cada quadrado, e aqui a gente tem o número 16, o número 11, e no terceiro quadrado a gente tem o número x. Esse número fora de cada quadrado foi determinado através dos números que estão fora de cada quadrado. Então, observe que fora de cada quadrado nós temos 4 números. E utilizando esses 4 números, nós podemos encontrar o número que está lá dentro através de um raciocínio lógico. Então, está aqui, ó, através de um mesmo raciocínio lógico. Desse modo, qual é o valor do número x do terceiro quadrado? Então, vamos trabalhar para descobrir esse x. Para isso, vamos buscar uma lógica entre os 4 números fora, tentando encontrar o número dentro. Vamos pegar o primeiro quadrado aqui para a gente verificar o que a gente pode fazer. Eu tenho 20 aqui, eu tenho 17, depois 12, aqui embaixo 9, e a gente está tentando encontrar o número 16. Qual é a lógica que foi usada? Nós não sabemos. Nós vamos construindo, então, raciocínios. Quando a gente percebe o número 16 através daquele raciocínio, a gente utiliza o mesmo no outro quadrado. Se funcionar, a gente vai, então, para o terceiro quadrado e usa o mesmo raciocínio. Então, vamos lá. Se eu pegar aqui o 20 e o 17, por exemplo, eu vou trabalhar com a ideia de subtração aqui, que não está escrito. A gente vai testando. Observe que 20 menos 17 dá o número 3. Se você pegar o 20 menos o 12, vai dar o número 8. Se você pegar o 17 menos o 9, vai dar aqui o número 8. E se você pegar o 12 menos o 9, vai dar o número 3. Observem que seguindo essa ordem, primeiro aqui, segundo aqui, terceiro aqui e quarto aqui, sempre subtraindo, a gente vai obter essa sequência. Observe que 8, 8 dá 16, e se a gente descartar então os números da ponta e somar os números do meio, a gente chega então no resultado 16 por soma. Isso está certo? Não sei, a gente usa no segundo quadrado. Vamos perceber no segundo quadrado se isso vai dar certo. Então vamos lá, se eu pegar aqui o 16 e depois o 25 aqui, o 18 e o 12, usando a mesma lógica anterior, será que a gente consegue achar o 11? Então vamos lá, primeiro a gente fez aqui usando menos, depois a gente fez aqui usando menos. Observe que eu coloquei aqui, ó, porque toda lógica que tu usa, tu tem que anotar ela para verificar no próximo do mesmo jeito. Tu não pode usar uma outra lógica no próximo. Então vamos lá, aqui é o primeiro cálculo, aqui é o segundo cálculo. Então 16 menos 25, a gente tem que pegar o de cima menos o de baixo, vai dar menos 9. 16 menos 18 vai dar menos 2. Se a gente agora diminuir aqui, ó, 25 menos 12 vai dar 13 positivo. 18 menos 12 vai dar 6 positivo. Como a gente excluiu o primeiro e o último, né, lá no anterior, e aí a gente somou esses dois aqui, ó, vai dar, no caso aqui, 11. Então parece que funcionou essa lógica. Então se a gente pegar o de cima, tirar o de baixo, depois pegar o de cima, tirar o da direita, depois voltar a pegar o do meio, né, o 25 no caso, tirar o 12, e o 18 tirar o 12, a gente vai chegar em 4 números, excluindo os dois e pegando os dois do meio e somando, dá o resultado. É correto? É o melhor caminho? Não necessariamente.
Mas se eu usar esse raciocínio aqui no último, a princípio a gente vai acertar a questão. Depois a gente utiliza uma nova lógica para ver se dá certo. Então vamos lá, se eu usar essa mesma lógica aqui, eu vou diminuir aqui, ó, e vai dar 0. Se a gente diminuir aqui, ó, 18 menos 15 vai dar 3. Agora, se a gente diminuir aqui, ó, 18 menos 13, vai achar 5. E se diminuir aqui, ó, 15 menos 13, vai achar 2. Se a gente jogar fora o primeiro e o último e juntar esses dois aqui, o resultado disso é 8. E 8 a gente encontra aqui na letra C. Vamos perceber isso de uma outra maneira, tá? Eu vou deletar tudo isso aqui, como se a gente não tivesse feito nada, e vamos perceber de uma outra maneira. Porque a lógica, a gente constrói ela. Se você tivesse subtraído de outras maneiras ali também, e tivesse percebido o resultado, e usado essa mesma maneira para resolver o outro quadrado e der certo, usaria a mesma coisa no terceiro. O que não pode, pessoal, é ficar pensando muito. O que eu faço? Não, tem que ir lá no papel e ficar rabiscando. Então, vamos lá, vamos pensar de uma outra maneira aqui. Se eu tiver 20 aqui, 17 aqui, 12 aqui, 9 aqui, e lá no meio 16, vamos pegar o 17 e vamos pegar o 12. E vamos subtrair 17 menos 12 e o resultado é assim. Agora vamos pegar o 20 e o 9. E 20 menos 9 vai dar 11. Se a gente somar esses dois números, a gente vai achar 16. E deu o número que está no meio. Então, se pegar o de cima, tirar o de baixo, pegar o que está à esquerda e tirar o que está na direita, e juntar esses resultados, pelo jeito vai dar certo. Vamos pegar agora o 16, o 12, agora o 25, e vamos pegar o 18, e vamos colocar no centro o 11. E vamos subtrair então assim, vamos pegar o 25 e tirar o 18. 25 menos 18 vai dar 7. Agora vamos pegar o 16 e tirar o 12. 16 menos 12 vai dar 4. Agora vamos somar os dois. 7 mais 4 deu 11. E 11 é o número que está no meio. Bom, então bateu nas duas. E a gente usou um outro raciocínio totalmente diferente do primeiro raciocínio. Vamos usar esse raciocínio agora na última. 18 menos 15, né? 18 menos 15, o resultado é 3. 18 menos 13, 18 menos 13, o resultado é 5. A soma desses dois números vai dar 8. E 8 era o que a gente já tinha marcado. Então é essa a solução. Fizemos de duas maneiras diferentes e encontramos o mesmo resultado. Bom, pessoal, fazendo um comentário agora. Não é simples, porém a gente tem que ficar arriscando. A primeira coisa que tu faz no problema é pensar. Tu pega, coloca lá e começa a rascunhar, escrever. Várias formas diferentes de pensar como aquele número 16 ele poderia aparecer. Poderíamos ter feito por soma, depois subtração, poderia até dar certo, a gente não testou. Porém, são possibilidades. Tu vai testando até encontrar o 16 dentre os cálculos que você fez. Usa a mesma lógica no outro quadrado. E percebe se dá a mesma coisa, mas tem que anotar tudo. Tá? Se você vai para um lado, vai para o outro, vai de cima, vai para baixo, vai da esquerda, vai para... Tem que anotar tudo para poder usar a mesma lógica no outro, tá bom? Até a próxima. Bom, pessoal, vamos corrigir a questão 8. Fala assim, considerando o total de pontos de cada figura abaixo, que seguem uma sequência lógica, então estão em sequência. A soma entre todos os pontos da sexta figura e da oitava figura é igual a quanto? Ele entregou aqui para a gente 4 figuras, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta figura. Cada figura dessa tem a quantidade de pontos. Então vamos numerar aqui, ó. Vamos chamar de figura 1, e vamos chamar de pontos, a quantidade de pontos que a gente vê. Vamos buscar uma lógica entre isso. Então aqui a gente tem a figura 1, a figura 2, a figura 3, 4, ele quer até a 8, eu vou colocar 5, 6, 7 e 8. Vamos buscar uma lógica então. Na figura 1 a gente percebe que tem um ponto. Na figura 2 nós temos 3 pontos. Na figura 3 nós temos 6 pontos. Então até agora está fácil, ó. Então a figura 4, dá para contar aqui, ó. 4 mais 3, 7, mais 2, 9, 10 pontos. E aí a gente precisa de uma lógica até chegar na oitava figura. Observem o seguinte aqui, ó. Uma possibilidade, tá? 1
mais 2, a gente encontrou 3. Vamos perceber se a gente vai usar o mesmo número para encontrar a quantidade de pontos da próxima figura. Se a gente somar 2 aqui não vai dar certo, então, mas tem que somar 3. Se a gente somar 3, vai dar 6. Ok, vamos verificar a próxima figura. 6 mais 4 vai dar 10. Observa que a gente está seguindo uma lógica aqui de soma. 2, 3 e 4. Então, para achar a quantidade de pontos da próxima figura, nós vamos somar 5. Então, a próxima figura vai ter 15. E se a gente somar, então, 6, a gente vai chegar na próxima figura, que é 21. Que é, inclusive, uma figura que a gente quer. A gente quer descobrir aqui, ó, quantos pontos tem na sexta figura. Sexta figura. E agora a gente tem que chegar aqui, ó, na oitava figura. Bom, voltando então ao nosso raciocínio, agora a gente vai somar 7 para chegar aqui no meio. 21 mais 7, 28. Então a sétima figura tem 28 pontos. E agora vamos somar mais 8. 28 mais 8, nós vamos encontrar 36. Bom, a gente tem que somar esses dois números aqui, ó, 21 e 36, que é o que ele quer. 21 mais 36 vai dar 50, 57. E 57 a gente encontra aqui, ó, na letrinha B. Uma outra maneira de perceber essa soma poderia ser assim, ó. 1 mais 2, olha só, em diagonal, vai dar 3, ó. 3 mais 3 em diagonal vai dar 6. 6 mais 4 em diagonal vai dar 10. 10 mais 5 aqui, ó, vai dar 15. 15 mais 6 vai dar 21. 21 mais 7 vai dar 28. 28 mais 8 vai dar 36. Então percebam que é uma outra maneira de resolver o problema, tá joia? E aí ele pede para somar 21 mais 36, que é a quantidade de pontos da figura 6 e da figura 8. Então é isso. Resolvendo a questão 9, diz assim: considerando o alfabeto com 26 letras, o próximo termo da sequência lógica YVRM é... Pessoal, o problema que envolve o alfabeto com 26 letras, nós precisamos escrever esse alfabeto. Então é necessário que vocês treinem como escrever esse alfabeto sem erro, porque depois você vai usar esse alfabeto para resolver o problema, tá joia? Então vamos lá. Vamos escrever o alfabeto A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, aí depois do J tem o K, tá? L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, depois do V tem o W, X, Y, depois do X tem o Y e o Z. Então é necessário escrever corretamente o alfabeto. Vamos lá, pensando agora no nosso probleminha. O que ele coloca aqui pra gente? Ele coloca o seguinte: a gente tem que começar no Y, tá aqui o Y, comecei nele, e agora eu vou voltar no V, tá aqui o V. E agora no R, tá aqui o R. E agora eu vou voltar no M, tá aqui o M. Observem que a gente vai marcando as letras que ele passou, para a gente poder pensar o que está acontecendo com essas letras. Vamos verificar aqui. Do Y, quando a gente volta aqui para o V, a gente volta 1, 2. Então a gente voltou 2. E aí já bateu no V. Aqui a gente do V para o R, a gente volta 3. Ó. Então a gente tira 3 para chegar no R. Do R para o M, a gente está tirando uma letra, 2, 3, 4. A gente está voltando 4 e para na quinta letra, menos 4. Então a gente percebe que na sequência, a próxima letra, nós vamos ter que tirar 5. Então vamos tirar o L, 1, 2, 3, 4, 5. E vamos marcar a próxima letrinha, que é a G. Então G é a nossa solução, G então está na letra C. Observe então essa lógica, a gente vai retornando e percebe uma quantidade de letras ali que ele vai retirando e pegando a próxima letrinha. Seguindo essa ordem, então a gente acaba chegando no G. Não é difícil, porém é necessário construir o alfabeto, tá bem? Até mais. Questão 10. Considerando a sequência formada pelas letras da palavra difícil, a letra que ocupa a casa 348 é qual?
Observa que ele está colocando difícil, aí ele para, escreve de novo difícil, aí ele para, escreve de novo difícil, e aqui a gente tem um ciclo. E a gente tem que entender apenas a primeira parte do ciclo. Vamos construir agora duas partes, difícil, e vamos repetir mais uma vez, deixando um pouquinho de espaço. Difícil, não mais do que isso, a gente não precisa mais do que isso. Observe que aqui a gente tem um ciclo, para aqui tem outro ciclo, e assim vai dentro desse ciclo. A gente numera o primeiro ciclo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e percebe através do último número que o ciclo tem 7 letras ou 7 símbolos, que não necessariamente são letras, podem ser números também, mas é necessário perceber o tamanho do ciclo. O último número aqui indica esse tamanho. Bom, como ele quer a letrinha que ocupa a posição daqui em diante, ele quer a letrinha que ocupa a posição 348, a gente vai pegar esse número 348 e vai dividir ele pelo tamanho do ciclo, que é 7. 34 dividido por 7 vai dar 4. 4 vezes 7, 28. Vão sobrar 6, baixo 8. 68 dividido por 7 vai dar 9. 9 vezes 7, 63. Tira 63. Então a gente vai encontrar 5. 5 é o resto. E é o resto que nos interessa. Nós vamos pegar esse resto, vamos voltar lá e vamos procurar o 5. Está aqui o 5 e acima do 5 está a letrinha C. Então nós vamos lá no nosso problema e vamos marcar a letra C, que corresponde ao resultado do C. Pessoal, nesse caso aqui, então, a gente divide a posição que ele quer pelo tamanho do ciclo. Depois disso, a gente busca o resto. É o resto que nos interessa. Esse resto, então, com esse resto, a gente volta lá no nosso probleminha e vê onde ele está. Pega o símbolo que está acima dele e vai lá e marca. Tudo bem? O único cuidado que a gente tem que ter aqui é, se der 0, o resto for 0, observe que não aparece o 0 aqui. Então, tu pega o último número, que no caso é o 7, porque 7 dividido por 7 vai dar 1 e vai sobrar 0. Então, se o resto for 0, tu pega a última posição, sempre a última posição, quando o resto for 0. Tá joia? Então é isso, é um problema que você resolve sempre do mesmo jeito. Fica só de olho, nessa lista já teve um exemplo que a gente resolveu da mesma maneira e agora é isso. Então é isso, até a próxima. Questão 11. A sequência de letras A, B, D, G, G, D, B, A, B, D, G apresenta um raciocínio lógico. Nessas circunstâncias, o termo 93 da sequência é igual a quanto? Então a gente tem que descobrir qual é a letra que vai cair na posição 93. Vamos anotar isso daqui. A gente tem a sequência A, depois ele coloca B, D, G. Depois ele coloca G, D, B, A. Vamos verificar se a gente tem alguma sequência, algum ciclo visível aqui. A, B, D, G. Depois ele coloca G, ele vai invertendo G, D, B, A. Quando ele chega nesse A, ele volta aqui, ó, A, B, D, G. Então, A, B, D, G. Observem que essa partezinha aqui, ó, A, B, D, G, ela coincide com essa parte aqui, A, B, D, G. Logo, daqui em diante, a gente vai ter o ciclo, né? G, D, B, A, e volta tudo a se repetir. Então, aqui a gente dá uma parada, ó, observa que aqui tem um ciclo. Esse ciclo, então, a gente numera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observa que começa a repetir tudo de novo, então não precisa numerar. Então, o nosso ciclo aqui ele tem 8 símbolos. Nós vamos pegar a posição que ele quer. Então, a posição que ele quer é a posição 93. Nós vamos pegar esse número aqui, 93, e vamos dividir ele pelo tamanho do nosso ciclo. O nosso ciclo tem tamanho 8. Então, nós vamos descobrir aqui 1 vezes 8, 8. Para 9 sobra 1. Vamos baixar o 3, também vai dar 1. 1 vezes 8 vai dar 8. 8 para 13, então, vai sobrar 5. Observa que 5, então, é o nosso resto. Então, nós vamos pegar esse número 5 e vamos voltar lá no nosso problema
e a gente percebe que ele aparece aqui, ó, nessa posição. Então nós vamos pegar a letrinha que está logo acima, G, e vamos lá no problema procurar onde está o G na letra D. Então é o G que vai aparecer aqui nessa posição. Pessoal, um problema idêntico a outros que nós já resolvemos, que trabalha com a ideia de ciclo. Só ficar atento e você não perde nenhuma questão desse tipo. Questão 12. Uma pessoa cria uma lógica de criptografia que, operando na palavra lógica, segue os passos representados abaixo. Palavra original, lógica, está escrito aqui lógica, né, na ordem correta. Depois, no passo 1, ele começa a trocar a ordem. Ele pega o L e coloca aqui, ele muda de posição. O O ele muda de posição. O G ele coloca na frente, o I para frente. Repete o C e repete o A. Então ele faz uma mudança ali de posição entre as letras. Depois ele mantém GI, LO e troca aqui a posição do C com o A. Depois ele pega o C que está no fim, o G, e vai mudando aqui o I, o L, o O e o A. Então a gente percebe que ele vai realizando várias operações de mudança durante o processo e chega no resultado que está lá na linha 4. E aí ele comenta: a regra de embaralhamento pode ser também aplicada a uma sequência de números. Depois de ser aplicada a regra, então depois de ser aplicada a regra, é obtido como resultado o número 314159. Sendo assim, assinale a alternativa que indica corretamente o número original. Pessoal, alguns vão pegar os valores de A, B, C e D e vão ficar testando até chegar no resultado 314159. Porém, qual é o conselho que eu dou? Observe que essa última linha corresponde àquele número lá, 314159. E o que seria melhor fazer? Eu vou aqui pegar cores, fica mais fácil. Observa que o C, que está na primeira posição, corresponde ao 3. Agora, observa que o G corresponde a 1. Tá? Eu vou colocar cores para facilitar. O I corresponde ao 4. O L corresponde ao 1. O O corresponde ao 5. E por último aqui, o A corresponde ao 9. Bom, o que a gente faz para ser rápido, tá? Observa o seguinte, que se o C corresponde ao 3, então aqui em cima está o número 3. Ó. E o G corresponde a 1, então aqui está o número 1. E o I ao 4, então aqui está o 4. L corresponde a 1, então vamos colocar o número 1 aqui. O corresponde a 5, então 5 aqui. E A, no caso o A, corresponde a 9, aqui o 9. Bom, o número que a gente está vendo aqui é o número 151439. E esse número a gente encontra aqui, ó, 151439, ó, na letra D. Esse é o número inicial que foi sendo transformado até chegar naquele último número. Observe que eu usei aqui uma ideia bem simples, que foi comparar o número dado com a última sequência, e tendo em vista que a última sequência saiu lá do início, é só voltar os números do fim também lá para o início. Então é isso. Questão 13. O total de pontos do quinto termo, da sequência abaixo corresponde à quantidade de documentos analisados por um agente administrativo. Então, o total de pontos do quinto termo, esse total corresponde à quantidade de documentos analisados. Nessas circunstâncias, o número que representa 40% da quantidade de documentos analisados por esse agente é igual a quanto? Então, nós temos duas ideias aqui, duas operações a fazer. Primeiro é descobrir quantos pontos tem lá no quinto termo. Depois, calcular 40% disso. Então, vamos lá. A gente percebe aqui que no primeiro, vou montar uma tabelinha aqui, ó. É sempre bom uma tabelinha, né? No primeiro aqui a gente tem 3. No segundo aqui a gente tem 8. No terceiro aqui a gente tem 4 vezes 4, 16. 16 menos 1, 15. Tem 15. Como é que a gente pode fazer esse cálculo aqui? A gente pode pensar assim, 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Aqui 3 vezes 3, 9, 3 vezes 3, 9, menos 1, 8. Aqui 4 vezes 4, 16,
4 vezes 4, 16, menos 1, 15. Olha, então está fácil chegar no quinto termo. O quarto termo e o quinto termo, a gente pode pensar da mesma maneira, não precisa nem passar pelo quarto termo, porque a gente percebe aqui, ó, que a gente está usando 2, 3, 4, aqui a gente vai usar 5, 5 vezes 5, né? Mas não precisa perder esse tempo, aqui seria 5 vezes 5 menos 1, e aqui seria 6 vezes 6 menos 1. 6 vezes 6, 36, 36 menos 1, 35. Então, a figura 5, ela tem 35 pontos. Bom, com esse número aqui, agora a gente calcula 40%. Então, 40% de 35. Várias maneiras de calcular isso, porém eu vou usar a fração 40 por 100 de 35. Então, 40% de 35, vamos simplificar aqui por 10. Então, a gente vai ter 4 sobre 10 vezes 35. Dá para simplificar aqui por 5. Ó. Por 5 dá 2 e por 5 aqui dá 7. E a gente fica, então, com 4 sobre 2 vezes 7. Ainda dá para simplificar aqui, ó, 4 por 2 dá 2. E isso é igual a 2 vezes 7, 14. E 14 é o número de documentos, então, que foram analisados. 14, então, está na letra A. Uma outra maneira é calcular 10% de 35. 10% de 35 é só dividir o 35 por 10, o que vai dar 3,5. Ao multiplicar 3,5 por 4, nós vamos ter, então, 14. 14 é a nossa resposta. Questão 14. A soma de todos os pontos que formam o oitavo triângulo. Então, a soma de todos os pontos que formam o oitavo triângulo da sequência representa o número de agentes de saúde de certa região. Nessas condições, o total de agentes de saúde nessa região é quanto? Observe, então, que a gente tem que descobrir quantos pontos tem na figura 8. Vamos montar uma tabelinha. Na primeira figura aqui, a gente percebe que tem apenas um ponto. Na segunda figura, a gente percebe que tem 3 pontos. Na terceira figura, nós temos ali 6 pontos. Na quarta figura, nós temos 10. Então, nós temos que encontrar a quinta, sexta, sétima e oitava figura, ou descobrir uma lógica que nos leve direto à oitava figura. Vamos lá. Somando aqui, ó, a gente percebe que tem que somar 2. Vamos perceber agora que de 3 para 6 tem que somar 3. E daqui para cá, ó, tem que somar 4. Então, tem uma lógica. Daqui para cá tem que somar 5. Depois a gente tem que somar 6, nessa ordem, né? Vamos somar 5 ali. 10 mais 5 vai dar 15. Agora a gente vai somar 6 daqui para cá, somando 6. Nós vamos encontrar 21. Depois vamos somar 7, dentro dessa lógica. 21 mais 7 é 28. E agora vamos somar aqui 8. 28 mais 8, nós vamos chegar no número 36. E 36 é a quantidade de pontos que tem a figura 8. E isso está na letra, 36 na letra A. Uma outra maneira, pessoal, de descobrir isso era ter seguido assim, ó, 1 em diagonal aqui, ó, mais 2 vai dar 3. 3 mais 3 vai dar 6. 6 mais 4 vai dar 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 6, 21. 21 mais 7, 28. 28 mais 8, 36. Essa é uma outra maneira. Questão 15. Considerando a sequência lógica A, C, F, J, O e o alfabeto de 26 letras, então a próxima letra dessa sequência é. Problemas com o alfabeto, nós temos que escrever o alfabeto. Então vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, depois do J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bom, construído todo o alfabeto, agora a gente vai tentar buscar uma lógica ali. Então a gente percebe aqui o seguinte, que começa no A, depois vai para o C, depois vai para o F,
depois vai para o J, depois vai para o O. Observe que nesse primeiro momento a gente só está interessado em marcar as letras que ele passou para a gente. E agora a gente tenta buscar uma lógica para poder criar ou descobrir a próxima letrinha. Então aqui ele pulou 1, depois ele pulou 2, depois ele pulou 3, depois 4, observa aqui, e agora nós vamos ter que pular 5. 1, 2, 3, 4, 5. E a letrinha que nós vamos marcar é a letrinha U. E U a gente encontra aqui, ó, na letra B. Então é isso, mesmo raciocínio sempre. Questão 16, a soma dos 7 primeiros termos, da sequência lógica 2, 5, 8, 11. Então nós temos aqui o primeiro, depois o segundo, o terceiro e o quarto. Como ele quer 7, nós temos que descobrir mais 3. Então aqui está o quinto termo, aqui o sexto e aqui o sétimo. Então vamos buscar uma lógica entre esses números. Do 2 para o 5, a gente somou 3. Do 5 para o 8, também 3. Do 8 para o 11, nós também somamos 3. Então, dentro dessa lógica, nós vamos somar 3 e vamos descobrir o próximo. O próximo, então, 11 mais 3 vai ser 14. Depois vamos somar mais 3, vai dar 14 mais 3, 17. Vamos somar mais 3 e 17 mais 3, 20. Agora vamos somar tudo isso. A maneira que a gente vai somar é a mais simples possível, tá? Tipo assim, ó, 2 mais 8, deu 10. Depois a gente pode pegar 5 mais 11, ó. 5 mais 11 dá 16. Depois a gente pode pegar o 20. E depois somar esses dois aqui, ó. 14 mais 17 dá 31. Agora a gente pode somar as dezenas. 10, 20, 40, 40 mais 30, 70. Então nós temos 70. E agora as unidades. 6 mais 1, 7. E esse total aqui é 77. 77 a gente encontra aqui na letra C. Tem várias maneiras de somar, tá? Eu utilizei uma maneira então, mas vocês podem buscar outras possibilidades também. Questão 17. Um agente de saúde decidiu visitar todos os pacientes de uma unidade cuja inicial de seus nomes é a próxima letra da sequência, aí ele deu uma sequência aqui, ó, ACFJO. Nessas circunstâncias, o nome de um dos pacientes que esse agente deve visitar é... Então a gente está procurando um nome aqui, ó, que a inicial desse nome é a letra que vem depois dessa sequência. Como a gente tem aqui um alfabeto, vamos construir o alfabeto A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Na sequência, então, a gente tem isso aqui. Vamos marcar o A, o C, o F, depois o J, depois o O. Vamos trabalhar para perceber a lógica que ele usou. Ele pegou aqui, pulou 1, depois ele pulou 2, depois ele pulou 3, depois ele pulou 4, e agora nós vamos ter que pular 5. Pulando 5, então nós vamos ter que pegar agora o U. Então a letrinha que a gente está procurando é a U. E U, a gente tem uma palavra aqui que começa com U, que é Úrsula, que está na B. Então é isso aí. Questão 18. A senha de atendimento de um setor inicia-se pelas duas próximas letras da sequência lógica ADGJM. Desse modo, a senha de atendimento desse setor, considerando o alfabeto de 26 letras, se inicia com as letras... Então, vamos lá. De novo, o alfabeto. Vamos ter que construir ele. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Vamos marcar, então, a letra A, depois a letra D, depois a letra G, agora a J, depois a M. E vamos buscar as duas próximas letras. Vamos ver qual foi a lógica utilizada.
pulou 2, pulou 2, pulou 2, pulou 2, vai pular 2, vai marcar o P, deixa eu marcar o P aqui, depois vai pular 2, nós temos que pegar 2 letrinhas, vai pular 2 e vai pegar a próxima letrinha, que é o S. Então nós estamos procurando uma senha, né, que é formada pelo P e pelo S. O PS, então, a gente encontra aqui, ó, na letra A. Questão 19. O total de pessoas que constam do cadastro de uma empresa, cujos nomes começam com a letra M, é o mesmo que o próximo termo da sequência lógica 3, 6, 18, 72, 360. Nessas condições, a metade do total de pessoas que constam do cadastro dessa empresa e cujos nomes começam com a letra M é... Pessoal, ele fala aqui de uma sequência 3, 6, 18, 72 e 360, e o próximo número corresponde ao total de pessoas que começam com a letra M. Ele quer a metade desse total. Então, vamos lá. A gente tem 3, depois pula para 6, depois pula para 18, passa para 72, 360, e agora a gente quer descobrir o próximo número que vem aqui. Vamos buscar uma lógica de soma, subtração, multiplicação, divisão, expoente, qualquer coisa. Então, vamos lá. Se eu somar aqui, vamos tentar uma soma aqui. Vai dar mais 3. Observe que se somar aqui, vai dar mais 12. Ficou bem longe, né? Se somar aqui, aí vai ficar bem distante. Então, somar não parece uma boa ideia. Vamos, então, multiplicar. Se a gente multiplicar aqui por 2, porque os números estão aumentando muito rápido, né? Vai dar 6. Se a gente multiplicar aqui por 3, vai dar 18, porque 6 vezes 3 dá 18. Agora, se a gente multiplicar aqui por 4, 18 vezes 4 vai dar 18, 18, 36, 36, 36, 72. Então está tendo essa lógica de produto 2, 3, 4. Vamos multiplicar por 5 aqui só para validar. Se eu multiplicar 72 vezes 5, né, vamos multiplicar aqui, ó, 72 vezes 5, a gente vai ter 10, foi 1, 5 vezes 7, 35, mais 1, 36, 360 bateu. Então o próximo número que vem aqui é só multiplicar por 6. Então 360 vezes 6, a gente vai ter 0, 36 foi 3, 6 vezes 3, 18, mais 3, 2.160. 2.160 é o total de pessoas que começam com a letra M. Calcule agora a metade disso. Então ele quer a metade de 2.160. Ora, a metade disso é meio vezes 2.160. 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 dividido por 2 não dá. 16 dividido por 2 é 8. 0 dividido por 2 é 0. Então, nós temos 1.080 pessoas, que é o resultado. Isso está na letra C. Questão 20. A sequência numérica lógica 3, 8. Vou tirando aqui já, tá? 3, 8, 14, 21. Tem 10 elementos. Então, tem 10 elementos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Tem 10 elementos. A soma dos três últimos elementos é igual a quanto? Então, vamos buscar uma lógica de soma, subtração, produto. Então, vamos lá. Observando aqui, a gente somou 5. Do 3 para o 8. Do 8 para o 14, a gente somou 6. Vamos testar o próximo para ver se vai seguir uma sequência. Do 14 para o 21, a gente somou 7. Então, somou 5, depois 6, depois 7. Então, está tendo uma lógica aqui sim. Daqui para cá, nós vamos somar 8. 21 mais 8, nós vamos descobrir aqui 29. Agora, nós vamos somar 9. 29 mais 9, nós vamos descobrir 38. Agora nós vamos somar 10. 38 mais 10 vai dar 48. 48 nós vamos somar 11. Então agora a gente vai ter 59. Vamos somar agora 12. Vamos somar 12.
59 mais 1, 60. 60 mais 11, 71. Então agora o número 71. Agora nós vamos somar 13 e acabou. Então aqui nós vamos ter 84. Ele quer saber a soma dos três últimos números que estão aqui. Então a gente tem 59, 71 e 84. Esses são os três últimos números, tá? Esse e esse. Então 9 mais 1, 10. 10 mais 4, 14. Foi 1. 1 mais 5, 6. 6 mais 7, 13. 13 mais 8 vai dar 21. Então o resultado dessa soma é 214. 214 a gente encontra aqui na letra B. Questão 21. Se a sequência B, E, I, N obedece uma lógica, considerando 26 letras do alfabeto, então o próximo termo dessa sequência deve ser a letra... Então vamos lá. Se vai usar o alfabeto, vamos construir o alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Construído o alfabeto, vamos marcar as letrinhas que ele deu. B, E, I, N. E vamos contar quantos elementos ele pulou de uma letra para outra. Aqui ele pulou 2 letrinhas, aqui ele pulou 3 letrinhas, aqui ele pulou 1, 2, 3, 4. E agora ele quer a próxima letrinha, nós vamos pular 5. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos pegar então a próxima letrinha, que é a letrinha T. E é isso aí que ele quer. T está na letra D. Questão 22. Considerando a sequência de letras que formam a palavra comunitário, colocando aqui uma do lado da outra uma vez, uma do lado da outra 2 vezes e assim por diante, a letra que vai ocupar a posição 72 é... Então vamos lá, a gente tem aqui comunitário. E aí depois escreve de novo. Comunitário. Observe que a gente tem um problema de sequência, de ciclo, de lógica. Aí a gente tem comunitário como sendo um ciclo, depois comunitário sendo outro ciclo e assim por diante. E ele quer saber qual é a letrinha que vai aparecer na posição 72. Então, para isso, nós vamos numerar aqui a primeira sequência: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, a nossa sequência ela tem 11 elementos. Tá? O último elemento, que é o O, está na posição 11. E agora a gente vai pegar o último número aqui, que é o 72. Na verdade, vai pegar a posição que ele quer. Vai dividir pela quantidade de elementos da sequência, que é 11. No caso aqui, nós vamos ter 66. Quando tirarmos 66 daqui, vai sobrar 6. Nós buscamos esse resto, é isso que nos interessa, o resto. E esse resto, nós vamos procurar ele lá no primeiro ciclo. Lá no primeiro ciclo, a gente percebe que ele está aqui, ele está embaixo do I. Então, o I é o que a gente procura, é ele que vai estar nessa posição aqui, I. E o I a gente percebe que está na letra A. Questão 23. Para ser atendido num posto de saúde, o senhor João tem uma senha formada, então ele tem uma senha formada por duas figuras, cuja ordem é o 11º e o 15º termo da sequência. Aí ele dá uma sequência aqui de símbolos. Nessas condições, a senha do senhor João é... Observa que o símbolo aqui é uma arroba, né? Depois é uma malha aqui, vou colocar na sequência, uma malha. Depois a gente tem aqui um E comercial, né? Um E comercial, ele é bem chatinho de desenhar. Depois volta para o arroba, depois tem a malha e depois tem de novo o E comercial. Então observem, pessoal, que a gente tem aqui 3 símbolos apenas. O ciclo ele está aqui, bem aqui. Está aqui o nosso ciclo. Então o que a gente tem que fazer? Numerar o ciclo. 1, 2, 3. Numerar o ciclo.
e buscar lá os termos que ele quer. Ele quer o 11º termo. Então aqui nós temos vários termos e lá está o 11º termo. E ele quer também o 15º termo. Então vai andar mais um pouquinho aqui e vai lá pegar o 15º termo. Como os termos não estão distantes, é claro que tu pode construir essa sequência várias vezes até chegar no 11º e no 15º termo, sem problema nenhum, tá bem? Porque 15º está logo ali. Só que eu vou pegar o 11 e vou dividir ele pela quantidade de termos da sequência, que no caso é 3. O resto disso, no caso aqui vai dar 3 vezes 3, 9, vai sobrar 2. O resto 2 indica então qual é o símbolo que eu devo tomar para colocar na posição 11. Então aqui, ó, o 2, acima dele tem uma malha. Então a gente procura aqui, ó, a malha. A malha, então, vai começar a nossa senha. Então é a letra A, B, não pode ser a C, ó. E o 15º termo, da mesma maneira, a gente vai dividir. A gente vai pegar o 15º e dividir também por 3. Observa que o resultado vai ser 5. 5 vezes 3, 15. Para 15 vai sobrar nada. Nosso resto, então, aqui é 0. Só que a gente não percebe aqui 0. Não tem 0 ali. Então, o que a gente faz? A gente pega o último termo. O último termo aqui é o 3. E acima do 3, a gente percebe ali o E comercial. Então, o nosso 15º termo, ele é um E comercial. Claro, pessoal, é o que eu falei no início. Daria para a gente trabalhar aqui repetindo o ciclo, porque o 15º termo está logo ali. Mas não é necessário. Então, a senha dele vai ser a senha composta pela malha e o E comercial. Então, a malha e o E comercial está na letra D. Questão 24. Hoje, a idade de um agente comunitário é dada pelo 9º termo da sequência que está logo aqui. Desse modo, a idade desse agente daqui a 3 anos. Então, hoje, a idade dele, nós vamos encontrar através dessa lógica aí, dessa sequência lógica. Depois, a gente vai ter que somar 3 para descobrir a idade dele daqui a 3 anos. Então, vamos lá, são duas situações. Vamos pegar o 4, o 6, o 9, o 13 e o 18 e vamos buscar o 9º termo. Aqui nós temos 5, 6, 7, 8, 9º termo. Então nós queremos aqui o que vai aparecer nessa posição, tá? No 9º termo. Então nós vamos construir uma lógica aqui, vamos somar 2, vamos perceber se vai dar certo. Somando 2 aqui dá 6, somando 3 aqui dá 9, depois do 6, somando aqui 4 vai dar 13, então está correto. Nós vamos seguir, então, somando agora 5. 5 deu certo. Agora nós vamos somar 6. Se a gente somar 6, nós vamos encontrar aqui o número 24. Agora vamos somar 7. Se a gente somar 7 agora, nós vamos descobrir o número 31. Vamos somar 8. Somando 8 agora, nós vamos descobrir o número 39. E agora vamos somar 9. Somando 9, nós vamos descobrir aqui o número 48. Então, a idade dele hoje é 48 anos. Mas ele quer saber qual é a idade passados mais 3 anos. Então, 48 mais 3 é igual ao número 51. Então, a idade dele daqui a 3 anos é 51 e 51 está na letra B. Questão 25. O dobro da soma. Então, tem duas ideias aqui, ó. O dobro da soma dos algarismos do 11º elemento da sequência 3, 7, 11, 15. Então, nós queremos o 11º elemento dessa sequência. Então, vamos lá. 3, 7, 11, 15. Então, nós queremos o 11º elemento. A gente está no 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º. Nosso termo é esse aqui. Então, aqui a gente vai buscar uma lógica. Nós somamos 4 para chegar aqui. Tá? Aí, do 7 para o 11 também deu para somar 4. Depois, do 11 para o 15 também somamos 4. A gente percebe, então, que a lógica aqui é somar 4. Vamos somar 4 aqui. Nós vamos encontrar o 19. Nós temos que chegar lá naquele termozinho lá no final, que é o 11º. Vamos somar 4 de novo aqui. Né? Eu já vou colocar aqui, ó, somar 4. Tá? Já vou deixar tudo somando 4, porque a gente sabe que sempre vai somar 4. Então, aqui mais 4.
É claro que esse problema, para quem entende um pouquinho de progressão aritmética, fica um pouquinho mais rápido por PA. Mas não precisa, tá? Vamos trabalhar aqui procurando todos os termos, porque não são tantos. Então, 19 mais 4, 23, mais 4, 27, mais 4, 31, mais 4, 35, mais 4, 39, mais 4, 43. Pronto, esse camaradinho aqui é o 11º termo, 11º termo. Agora, o que a gente quer? A gente quer o dobro da soma dos algarismos dele. Somando os algarismos, 4 mais 3, nós vamos chegar em 7. Agora nós precisamos dobrar esse número. Dobrando esse número, que é o que ele quer, 2 vezes 7, a gente vai chegar no número 14. E o 14 a gente encontra aqui, ó, na letra A. Então só esse cuidado que tem que tomar no final. Mas é uma questão tranquila de ser resolvida. Questão 26. De acordo com a sequência lógica 1A, 3E, 6I, 10M, 15Q, observe então que a gente tem aqui uma mistura de sequência. Uma tem números, a outra tem letras. Então nós temos que trabalhar com as duas ideias. O 12º termo e o 13º termo da sequência, considerando o alfabeto de 26 letras, são, respectivamente, significa nessa ordem. Então, a gente tem que ver quem está na posição 12 e quem está na posição 13. Vamos escrever aqui a sequência 1, o A, depois o 3, o E. Ele já colocou bastante termo, né? 6I, depois o 10M, 15 e Q. Quantos termos nós já temos aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10, agora o 11, o 12, que a gente quer, e o 13, que a gente também quer. Então a gente está procurando esses dois termos aqui, ó. Esse e esse, que no caso é o 12 e o 13, o 12º termo e o 13º termo. Vamos lá. Seguindo a ordem, então, a gente tem aqui 1, 3, 6, 10 e 15, que está formando a sequência numérica. Vamos perceber aqui a lógica. Nós temos aqui do 1 para o 3, nós temos aqui somando 2. Do 3 para o 6, nós somamos 3. Do 6 para o 10, somamos 4. Então, está seguindo uma ordem de soma aí, aumentando sempre 1. Agora nós vamos somar o 5, 10 mais 5, 15. E agora nós vamos somar o 6. 6 mais 15 vai dar aqui, ó, 21. E agora o último número que a gente vai encontrar aqui é 21 mais 7. Ó. E 21 mais 7, o último número é 28. Então, na 13ª posição é o número 28 que a gente quer. Buscando lá, ó, não é o 21, não é o 21, é o 28, é o 28, então pode ser C ou D, não é a E. Então, nós estamos agora pela letrinha. Como agora nós vamos trabalhar com o alfabeto, vamos escrever ele, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Vamos marcar agora as letrinhas que ele passou para a gente. A, depois a E, depois a I, a M, letrinha M, Q, e agora nós temos que descobrir a próxima letrinha. Vamos perceber de quantos pulinhos ele está dando, né? Aqui ele deu 3, depois ele deu 3, depois ele deu 3 pulinhos, então ele está dando 3 pulinhos para cada letrinha. Depois 3, e agora nós vamos dar 3 pulinhos. Deu 3 pulinhos, a letrinha que a gente vai pegar ali é a letrinha U. U, então, é a letrinha que está faltando aqui, que é uma letra que a gente quer. Então, a gente quer U e 28, né? No caso, está aqui o U 28, seria na letra D. Questão 27. Um agente comunitário fez visitas à população de uma certa região numa mesma semana. Na segunda-feira, ele visitou 12 residências. Na terça-feira, ele visitou 19. Na quarta-feira, ele visitou 26.
Se continuar a visitar as residências na quinta e sexta-feiras, e considerando a sequência de visitas 2 dias anteriores, então o total de residências que serão visitadas na sexta-feira será igual a quanto? Então vamos construir uma tabelinha: segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta. Na segunda-feira, ele visitou 12 residências na segunda. Na terça-feira, ele visitou 19. Na quarta, ele visitou 26. E a gente quer saber quantas que ele visitou na sexta. Vou marcar aqui quinta e sexta, mas a gente quer saber quantas residências foram visitadas na sexta-feira, que é o total lá na sexta. Observem que a gente está somando aqui, ó, 7. 12 mais 7, 19. Vamos verificar se tem alguma lógica para o próximo. 19 mais 7 vai dar 26. Então a gente está somando de 7 em 7. Então nós vamos somar 7 aqui. Então nós vamos ter 26 mais 7, 33. E depois nós vamos somar 7. E 33 mais 7 a gente vai ter 40. 40 então é a quantidade de residências que ele vai visitar na sexta-feira. E isso está na letra C. Então é isso, pessoal. Essa lista trabalhou com os conceitos de sequências, de figuras, de letras, né, e números. Se você der uma passada, você vai pegar aí várias ideias bem legais para resolver praticamente todo tipo de exercício que trabalha com esses conceitos. É um conteúdo que cai bastante na banca da IBFC, em torno de 10% das questões. Então, numa prova que tem 10 questões de raciocínio lógico, uma questão deve ser de sequência, num desses tipos que a gente viu aqui. Claro que o treino, ele leva a gente à perfeição. Então, quanto mais vocês treinarem, melhor para vocês. Então, vamos ficar por aqui. Logo, logo eu vou estar entregando para vocês uma nova lista de exercícios, tá bom? Um grande abraço. Tchau.